Olá, moveleiros, como estão? Então vamos começar aqui mais uma aula da disciplina de processos de fabricação. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque eu tenho que entender se realmente está fazendo sentido essas aulas para vocês, se realmente está ajudando. Se você tiver alguma dúvida, comente. Se inscreva no canal, ative as notificações para estar recebendo sempre as nossas atualizações de aulas aqui. Então, nós vamos começar com um novo conteúdo, que é a gestão industrial no setor moveleiro. A gestão industrial ela é fundamental para que toda organização ela consiga crescer de maneira organizada. Uma empresa que não tenha organização, que não tenha sua gestão desenvolvida, realmente ela vai sofrer muito. Então vocês imaginem aqui a ideia. Você tem uma marcenaria, essa marcenaria possui aí 600 metros quadrados, e aí conforme você vai trabalhando, ao longo do tempo, a sua marcenaria ela cresceu 10 vezes, e hoje você tem um espaço aí de 6.000 metros quadrados, você tinha antes um funcionário, agora você passa a ter 10, antes você atendia 10 clientes, agora você passa a atender 100, e enfim, como é que você consegue organizar, como é que você consegue ter resultado para que você consiga continuar a desenvolver o produto, manter a qualidade, porque a gente sempre fica pensando, e agora? Será que eu contrato mais? O que eu devo fazer? Será que eu compro mais matéria-prima? E tudo isso a gente vai começar a entender agora. Como que a gente vai fazer essa gestão industrial dentro do setor? Então, o primeiro ponto é conhecer a sua organização. Se eu não conheço o negócio que eu estou desenvolvendo, como é que eu vou conseguir gerenciar? Como é que eu vou conseguir planejar, organizar e ter resultados? Então, as organizações elas são parecidas quanto o assunto é gerenciamento. A gestão das organizações ela vai se resumir em 4 funções administrativas. E entendamos que não existe uma receita mágica que vai servir para todas. A receita ela é muito individual. A gente apresenta ferramentas que vão lhe auxiliar. Mas aí essa forma de gestão ela é individual. Você vai fazer, porque cada empresa, como eu já citei várias vezes, mesmo estando dentro do setor moveleiro, cada empresa tem sua característica. Eu tenho empresas do setor moveleiro que vai produzir os móveis projetados, eu tenho a empresa que vai produzir estofados, eu tenho a empresa que vai produzir os móveis decorativos, eu tenho as empresas que vão utilizar como matéria-prima madeira maciça, outras vão utilizar metal, enfim. Cada uma tem a sua característica específica e dentro desse sistema de gestão ela vai utilizar dessas ferramentas comuns, mas ela vai utilizar de acordo com a sua realidade. Então vamos lá. Nós temos aqui essas 4 funções: planejamento, organização, direção e controle, que são fundamentais para o desenvolvimento dessa sua indústria, dessa sua empresa. O importante para essa média genérica é saber distinguir entre a organização estrutural, onde nós temos as máquinas, as pessoas, o prédio, os veículos dentro da empresa, os materiais, e a organização operacional, que a organização operacional são as pessoas e as máquinas produzindo, os veículos transportando. Então entenda, organização estrutural são os componentes dentro dessa empresa, como já foi citado aqui, e a organização operacional são esses componentes sendo utilizados. Vamos lá para a organização estrutural. Nessa organização, o foco se concentra na estrutura empresarial em longo prazo. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, divisão da empresa em departamentos e distribuição de funções entre esses departamentos. Eu preciso ter isso muito bem organizado. Então, eu tenho a minha empresa. Para que eu comece a ter um controle dessa minha estrutura, eu preciso saber que essa empresa ela vai possuir vários setores, vários departamentos. Eu não posso colocar tudo dentro do mesmo balaio e achar que todo mundo tem que fazer de tudo. Eu tenho que departamentalizar isso. Eu tenho que criar esses setores para facilitar a organização, para que um não invada o espaço do outro. Mas é claro, entendo. Eu estou setorizando, mas não significa que eu precise fazer essa separação e complicar a comunicação de setores. Eles precisam estar integrados, mas que eu tenho que ter organizado o que cada um tem que fazer.
Então, são duas questões que eu preciso responder aqui dentro dessa questão da minha organização estrutural. Primeiro, o que há para ser feito? Eu tenho que entender o que eu tenho que fazer, o que precisa ser feito. E segundo, quem é que vai fazer cada uma dessas ações? São duas coisas simples de organizar, ok? Com o objetivo de estruturar a empresa, a média gerência ela deverá responder a duas questões, como eu acabei de falar para vocês. O que deve ser feito e quem vai fazer o quê. Tá? E aí o que nós temos aqui para a gente fazer essa organização estrutural? Como exemplo, a gente está usando aqui uma indústria de estofados. Então, primeiro, nós temos a missão, tá? Que é definir a missão da organização. E aqui nesse exemplo, produzir um único modelo de sofá para as classes C e D. Eu tenho que ter estabelecido isso, porque eu preciso saber o que eu vou fazer, para quem que eu vou mandar esse meu produto. Segundo, as funções. Transformar a missão em funções, departamentos dentro dessa minha organização. E esse departamento de produção, departamento de vendas, departamento de compras, departamento de projetos, enfim. Como é que eu organizo as funções? Tá? E terceiro, as minhas tarefas, que é agrupar as funções em tarefas e cargos. E aí o que eu tenho nessas tarefas como exemplo? Meu marceneiro, a minha costureira, meu supervisor de vendas, prototipista e enfim. Então, a gente organiza dessas três formas, tá? A gente monta uma estrutura com essas três etapas. Primeiro, a missão. Qual que é a missão da organização? O que é que eu vou fazer? Tá? Definir as funções para que eu consiga transformar essa missão em funções e saber o que tem que ser feito. E depois em tarefas. Tá? Eu tenho que definir o que tem que ser feito, quais são as funções, quais são os cargos para que eu consiga organizar essa minha empresa. Próximo ponto, são a criação de cargos. Para todos os cargos tem que ser elaborada a respectiva descrição. Não basta apenas eu criar um cargo simples dentro da minha empresa e não definir qual que é a descrição daquele cargo. Como é que eu vou saber o que aquela pessoa tem que fazer naquele cargo se eu não tenho isso descrito? Tá? Então, essa deveria incluir os seguintes aspectos. Primeiro, uma descrição exata das tarefas previstas. Então, você colocou lá, cargo A. Quais são as tarefas dentro desse cargo que eu espero que essa pessoa realize com esse cargo? Segundo, relação de subordinação e superioridade. Este cargo, ele vai ser superior de quem? Ele vai orientar quem dentro do meu processo de produção dentro da empresa? Tá? E ela vai ser subordinada a quem? A quem ela vai prestar contas ao final do expediente, ao final da semana, para quem que ela tem que levar as demandas. E depois as obrigações e direitos. E aqui a gente vai partir para uma tabelinha que vai mostrar mais ou menos uma descrição de um cargo. O cargo aqui descrito ele é um operador de máquinas para usinar peças em madeira. Então, entendamos, o que a gente tem aqui? Quais são as atividades desse cargo? Acionar comandos de máquina, realizar manutenção básica, planejar as atividades, operar a máquina, utilizar os EPIs, os EPCs, interpretar projetos, manter livre o setor de trabalho. Tá? Aqui são algumas dessas atividades desse cargo. Quais são as competências técnicas, o que se exige? Que possui ensino fundamental completo, que utilize os múltiplos e submúltiplos do sistema métrico, ter experiência de 1 ano, nesse caso, utilizar os EPIs e EPCs adequados para cada operação e para cada máquina. Competências comportamentais, o que eu exijo em relação ao comportamento deste cargo? Organização e iniciativa, atenção concentrada, relacionamento interpessoal, responsabilidade, dinamismo e flexibilidade, coordenação motora, tá? E outras competências, caso ele tenha, que também pode descrever. E aí tem a data e a aprovação dessa descrição desse cargo como exemplo. Então você coloca aqui na descrição desse cargo o que é que você espera, quais são as atividades que vai ser desenvolvidas, quais as competências técnicas que você espera desse cargo e quais as competências comportamentais, ok? Aí nós passamos para os tipos de cargos dentro da nossa empresa. Isso é também muito importante. Nós temos os cargos de supervisão,
que são os cargos das pessoas responsáveis por tomar decisões e dar as ordens, tá? Organizar esse trabalho. Nós temos os cargos de consultoria, que aconselham os cargos de supervisão, tá? Que são as pessoas que mostram para os cargos de supervisão como elas devem agir, como elas devem tomar algumas decisões em algumas situações. Tá? E existem os cargos de execução ou linhas, que é o cargo operacional, que executam as atividades. Então, você vai se encaixar dentro de uma dessas três funções, esses três cargos aqui dentro da empresa. Ou você vai ser a pessoa que vai supervisionar essas atividades e vai orientar como ela deve ser feita, ou você vai ser a pessoa que vai ser a consultoria, que vai aconselhar esses cargos de supervisão, ou você vai ser a pessoa que vai executar essas atividades. Estrutura, formas de organização. E aqui a gente cita Chiavenato. Tá? Para cada organização tem uma estrutura organizacional em função dos seus objetivos, seu tamanho, conjuntura que atravessa, natureza dos produtos que fabrica ou os serviços que presta. Então, claro, a minha organização ela se dá justamente com base nessa minha estrutura, tá? Meus objetivos, o que eu tenho como objetivo dentro da minha empresa, tá? Qual que é o tamanho da minha empresa, como é que eu vou me posicionar, qual a natureza dos meus produtos, qual a natureza dos serviços que eu presto. Então eu tenho que primeiro me posicionar. A partir do momento que eu me posiciono, eu consigo entender melhor minha organização. E aí nós temos várias formas estruturais. Aqui são citadas três. Nós vamos apresentar a forma linear, a organização funcional e a organização Lean Staff, para a gente entender como é que cada uma delas funciona e como que a gente pode aplicar ela dentro da nossa empresa, dentro da nossa indústria. Então, primeiro, organização linear. Ela é do tipo linear, ela constitui a forma estrutural mais simples e mais antiga, pois tem sua origem na organização dos antigos exércitos, na organização eclesiástica dos tempos medievais. Então, ela é o tipo de organização mais antigo, mais comum, que a gente até encontra nos dias atuais. E como é que é este modelo? Então, a gente vai citar aqui como exemplo esse modelo de organização linear na área de compras de uma indústria de compensados. Então, o que nós temos aqui? O gerente de compras, tá? Ele está acima do encarregado do almoxarifado, do supervisor de expedição. O encarregado do almoxarifado, ele tem como função o recebimento dos materiais e o controle do estoque. E o supervisor de expedição, a expedição dos produtos acabados. Então, entenda que é uma organização bem simples, neste caso, desta função de gerente de compras. Então, ele está acima, subordinado a ele, o encarregado do almoxarifado, o supervisor de expedição e o que cada um tem a fazer. Enquanto um deles vai receber esse material e vai controlar tudo que entra e tudo que sai lá dentro do estoque, o outro ele vai cuidar dos produtos acabados, do que está sendo enviado. Quais são as vantagens desse tipo de organização? Clareza, comunicação direta e controle simples. Quais são as desvantagens? Autoritarismo, porque eu venho com uma ordem de cima para baixo, tá? Sobrecarga da chefia, afinal de contas eu concentro todas as decisões em apenas uma única pessoa e, é claro, eu tenho uma comunicação restrita. Próxima organização, organização funcional. É o tipo de estrutura organizacional que aplica o princípio funcional ou o princípio de especialização das funções. Vamos ver aqui o exemplo. Novamente, estamos utilizando aqui a área de compras de uma indústria de compensados. Então, vamos ver. Gerente de compras. Ele tem abaixo dele também o encarregado do almoxarifado e o supervisor de expedição. Qual que é a diferença aqui? A relação entre eles. Então, tanto o encarregado do almoxarifado quanto o supervisor de expedição, eles vão receber materiais, controlar estoque e vão cuidar da expedição dos produtos acabados. Existe uma relação entre esses dois outros personagens que estão abaixo do gerente de compras. Então, eu tenho uma melhor comunicação. O que acontece? Em relação às minhas vantagens, eu tenho uma maior autonomia, porque eu consigo delegar muitas decisões para essas duas pessoas que estão abaixo da gerência de compras. Elas conseguem resolver algumas situações. Especialização da chefia,
Tá? E comunicação mais rápida. Afinal de contas, o supervisor e o encarregado eles estão se comunicando de uma forma mais eficiente, porque eles estão mais próximos, estão entendendo como é que está funcionando a lógica produtiva. As desvantagens: a repetição de tarefas, a dificuldade de controle e, claro, também a isenção de responsabilidade, porque aí pode haver situações em que um coloque a responsabilidade em relação a algumas situações no outro, mas, novamente digo, questão de organização. E aí nós vamos para a organização linha staff. Essa organização Lean Staff é o resultado da combinação dos tipos de organização, linear e funcional. Então eu pego a organização linear e a organização funcional, misturo as duas, organizo as duas, combino as duas e eu tenho esse tipo de organização. Então vamos ver como é que funciona neste exemplo novamente. A gente repete aqui o exemplo. Eu tenho o gerente de compras, aí abaixo dele um consultor especialista em estoques. Tá? Esse consultor vai orientar o supervisor de expedição e o encarregado do almoxarifado. O encarregado do almoxarifado novamente volta a cuidar do recebimento de materiais e controle de estoque, e o supervisor de expedição vai cuidar exclusivamente da expedição dos produtos acabados. Então a gente tem a estrutura linear e junto com a estrutura funcional nós temos um consultor especialista que vai orientando, que vai delegando as atividades. O que nós temos como vantagens? O controle simples, uma assessoria especializada, porque eu tenho a função do consultor que vai orientar como é que funcionam essas atividades, e eu tenho um fluxo maior de informações, já que eu tenho uma pessoa mediando essas informações e orientando. Desvantagens: um conflito da consultoria e os departamentos, tá? E pouca flexibilidade, já que eu tenho um consultor aqui orientando essas funções, ok? Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários ou entre em contato, deixe sua dúvida lá no Telegram, tá? Tem as caixinhas de comentários abertas lá em relação às nossas aulas. Sempre coloque seu comentário, dúvida, enfim, ou envie mensagem aqui no WhatsApp que estarei respondendo a todos, ok? Obrigado e até a próxima.